Estamos de volta com o nosso programa Força do Amor com Dedos de Davi, aqui pela TV Brasil Esperança, de Joinville, Itajaí, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, como também pela BBN em Miami, na Flórida. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nestes dias. Bom, se você observar, tanto para a imprensa falada, televisada, escrita, não se fala outra coisa nesta semana e nos últimos dias do que a Copa do Mundo na África. E eu tenho percebido que muitas matérias relacionadas ao país da África ou aos países que formam o continente africano mostram um lado positivo da alegria, da descontração, do que o africano tem. Outros mostram a miséria que alguns países têm, a riqueza que algumas outras partes têm. E sempre falando na questão do futebol, o esporte mais popular do mundo. Eu hoje quero aqui conversar com um amigo que é pastor aqui em Joinville, está no Brasil já há algum tempo, mas para que ele pudesse também falar para os nossos telespectadores, para os nossos amigos que nos acompanham, sobre este lado, o lado espiritual que a África, aproveitando, né? E eu nunca vi ninguém falar sobre este lado. Pastor da Igreja Batista, pastor Jorge Mondienio. Tudo bem, pastor Jorge? Tudo bem, deputado. É um prazer estar aqui no programa Força do Amor. Quanto tempo o senhor está aqui no Brasil, pastor? Resido no Brasil há 20 anos. 20 anos. O senhor veio da Angola? De Angola, entre idas e volta, 20 anos. Agora, pastor, tem muita gente que pensa que quando se fala em África é só um país. Na verdade, quantos países formam o continente africano? São 58 países. 58 países. 58 países. E tem um país na África que todo mundo confunde, falando que a África do Sul é um país dentro da África. Ou seja, ele está no sul do continente. Como Angola está, Moçambique está Botsuana, Tanzânia, está Zimbábue, esses estão no sul do continente. Esses fazem parte da África do Sul? Fazem parte da África do Sul. Que é um país dentro da África. Isso, um país dentro da África. Agora, a grande atenção está voltada para Joanesburgo, que é a sede da Copa. Como é que é a diferença de Joanesburgo e para Angola, o seu país, por exemplo? Olha, de Angola para Joanesburgo vai dar umas 3 horas de viagem. De voo? De voo. E a cultura é diferente ou é mesmo? É completamente diferente. Como assim? Completamente diferente. Cada país africano tem uma característica própria. Por exemplo, a África do Sul é um país extremamente rico em recursos minerais, uma educação elevadíssima em relação a outros países, porque é colonização inglesa. Os ingleses, eles levaram não só colonização, mas eles levaram religião e educação para o povo. Isso para a África do Sul? Para a África do Sul. Onde a Angola faz parte? A Angola não faz parte, como continente faz parte. Ah, ok. Mas como realidade não. Porque em Angola os portugueses, eles levaram não só a exploração do homem pelo homem, que é a colonização, mas também não levaram a educação. Então a Angola é diferente da Joanesburgo por conta da colonização. Joanesburgo foi mais os ingleses e a Angola foi mais os portugueses. E é um facto interessante geograficamente. Quando falamos de Joanesburgo, estamos nos referindo no Brasil de São Paulo. Tá. E quando falamos de Pretória, estamos nos referindo do Brasil. Porque Brasília é a capital do Brasil. Certo. E Pretória é a capital. E Joanesburgo é a cidade econômica. Pois é a cidade, a maior cidade do país, né? Uhum. Mas Pretória é a capital da África Brasília, do Sul. Do Sul, como Brasília. Exato. E Joanesburgo é a cidade administrativa, como eles dizem, é a cidade econômica. Em Joanesburgo, que é a região mais rica do continente africano, tem pobreza também, como tem nos outros? Tem. Na verdade, nós olhamos para o continente africano, uns falam que a África tem 900 milhões de habitantes, outros falam que tem 1 bilhão. Todo o continente? Todo o continente. Desse 1 bilhão de habitantes, 50% sobrevive com menos $1 ao dia. Isso é abaixo da linha da miséria? Abaixo da linha da miséria. Agora, pastor, deixa eu falar um pouquinho aqui. A gente vê tantas matérias com relação à África, agora por conta dessa questão da Copa. O mundo parece que está se voltando a olhar a África de uma forma diferente. Eu queria perguntar para o senhor, e a espiritualidade desse povo, como é que fica? É mesmo esta guerra, potestades que a gente ouve falar com relação a tantos cultos ao diabo, a tantas seitas, tantas crenças, é isso mesmo? Sim.
Isso não é só um problema do Haiti, como se fala, é um problema da África geral. Nós observamos, por exemplo, nos países mais pobres da África, quais são? A Etiópia, a Somália, Angola, Moçambique. Esses países mais pobres da África, o Sudão, quando se fala em fome, que é campeão de recorde de fomes, nós vimos que esse problema é gravíssimo, porque existe muito problema espiritual no continente africano. E nós observamos que, no meio dessa festa toda, tudo isso se esquece. Mas nós não podemos esquecer. Pois é, por isso que eu quis trazer o senhor aqui hoje no nosso programa, exatamente para fazer isso daí. Está todo mundo vendo o outro lado, esquecendo dessa questão da espiritualidade, né? As pessoas... A África do Sul, mesmo sem Copa, era um país belíssimo. Porque 40% dos recursos minerais do mundo estão na África do Sul. Do mundo inteiro. Quase a metade. A metade está na África do Sul. A Anglo-América e outras grandes empresas a Vale operam na África do Sul. O problema é que a distribuição de renda após o apartheid ainda não chegou ao pobre. Ainda não chegou ao pobre. Engraçado que essa questão do apartheid, né, entre brancos e negros lá na questão da África, que foi feito pelo ex-presidente, hoje está velhinho, né? Sim, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela. Ele conseguiu atrair ou unir os povos através do rugby, né? Rugby, exatamente. Que é um tipo de um futebol com uma bola oval e que ele conseguiu, através do rugby, a unir os povos. Interessantes Por daí, incrível né? que pareça, que o esporte número 1 na África do Sul não é o futebol, é o rugby. É o rugby. O rugby. Que é parecido com o futebol americano, né? Parecido com o futebol americano. Só que Esse não esporte- usa as cotoveleiras, o Isso, capacete, isso. mas a bola é meio oval. Isso. O senhor jogava rugby lá, não? Não, nunca joguei. Angola, o esporte número 1 é o futebol. Ah, na Angola já é. É o futebol. Na África do Sul já é o rugby. É o rugby. Agora, por causa da estrutura financeira do país, a razão pela qual foi escolhida a África do Sul para que a Copa fosse realizada. Agora, há um detalhe observando o continente africano. A África do Sul é o segundo país com maior índice de AIDS A África do Sul? do Sul. Depois do Zimbábue, vem a África do Sul. Por conta de... Essa má distribuição de renda e também por causa do misticismo da religião. Porque eles acreditam que qualquer raiz africano resolve o problema da AIDS. E não resolve o problema da AIDS. O problema da AIDS é muito mais sério do que parece. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa assim, uma questão mais de curiosidade. Poderíamos dizer que na África, no continente africano, algumas das tribos ou dos países praticam canibalismo ainda ou não mais? Eu desconheço esta realidade, mas o continente africano são mais de 3.000 tribos. 3.000 tribos. Só em Angola são mais de 70 tribos. Só em Angola? Só em Angola, mais de 70 tribos. É possível que isso exista, mas eu não posso afirmar com certeza. Mas é possível que exista, sim. É bom fazer lembrar às pessoas que o pastor Jorge Mundiendio, ele era funcionário do governo e quando aceitou a servir a Jesus, ele foi condenado à morte. A morte, sim. E daí o senhor fugiu aqui para o Brasil? Não, o senhor fugiu, Na andou verdade, em quantos países eu já? não queria vir para... Não, passar, eu morei já em 6 países, agora passei nos 70 países. Eu não queria vir para o Brasil. Mas foi o Brasil que lhe deu... O Brasil foi o único país do mundo que me deu visto. Então eu olho o Brasil não como o país como vocês olham. Para mim, esta terra prometida. Que legal ouvir isso daí, né? Muito Porque aqui eu interessante. consegui a sobrevivência. Então, é o único país do mundo que me concedeu visto. Ele foi condenado à morte, isso em que ano? 1990. 1990 foi condenado à morte porque aceitou a Jesus. Era funcionário do governo. Que coisa, né? Isso acontece ainda hoje lá, pastor? Não? Olha, com menos intensidade. Mas ainda tem. Sim, ainda tem. A perseguição religiosa existe. Para as igrejas consideradas seculares ou históricas, não. Caso da metodista, batista, presbiteriana, não existe perseguição. Mas para as comunidades independentes, sim, a perseguição existe. Pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós já estamos encerrando nossa entrevista aqui, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que o senhor vê de bom a Copa acontecendo na África? Passado o evento. Terminou lá em julho o evento da Copa. A infraestrutura que fica. Isso é importante. Isso é importante. A infraestrutura que fica. Mas aí também, pelo que eu observei aqui, já em Johannesburg, a infraestrutura já não é tão necessária assim, já tinha, exatamente, né? Já tinha. Mas em outras áreas, alguma coisa melhorou a infraestrutura.
Por exemplo, muito desses centros esportivos passaram a ser centros de obras sociais. Legal. Isso já ajuda. A maior favela da África do Sul chama-se Soweto. Soweto. A maior favela da África do Sul. E se você olhar, não sei se foi feita alguma melhoria em Soweto, mas há muitos anos atrás eu passei por Soweto, era uma calamidade. Era uma calamidade. Bom, para encerrar, o senhor vai torcer pela África ou pelo Brasil? Olha, nós estamos com 6 países na Copa. Então o senhor tem 6 times para torcer pela África? 6 times para torcer, mas o campeão é o Brasil. Bom, né? Vai torcendo, vai pro monte, né? Então tá bom. Então tá legal. Como eu digo lá pro meu filho, o Juan, nós, né? Eu e meus irmãos, como nós moramos na Argentina, a gente é meio argentino e meio brasileiro. Imagina isso daqui no Brasil, a rivalidade que tem, né? O Juan perguntou, pai, o senhor vai torcer pelo Brasil ou pela Argentina? Aí eu digo, dependendo de quem está jogando. Mas tá bom, pastor, eu acho que essa sua fala aqui, ela esclareceu bastante coisas e eu quero aproveitar a gente está falando dessa questão de futebol, da Copa, para aproveitar o contexto, mas para pedir, né, pastor, a oração das pessoas pelo povo africano, é isso? Para lembrar, deputado, que não é só a Copa. Há muitos missionários indo para a África do Sul para evangelizar neste momento da Copa. Aproveitando a oportunidade. Missionários da Jocum, da OM, estão indo para a África do Sul para evangelizar. Então, o contingente de evangélicos agora também, aproveitando a Copa para evangelização, aumentou no continente. Vamos orar por eles também, para que eles possam fazer a obra do Mestre, né? Amém. Vamos orar. Obrigado, querido. Obrigado. Eu queria que o senhor fizesse oração agora. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo continente africano e pela oportunidade que este programa Força do Amor nos dá para estar intercedendo para aquele povo sofrido, não só da AIDS, ó Pai, mas pela fome, também que sofre, ó Deus, com o ocultismo, com o animismo. Nós viemos a interceder e pedir que o continente africano faça do Salmo 33, do versículo 12, o seu lema: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade. E abençoe a cada um que assiste o programa Força do Amor. Em especial as famílias, ó Pai, que é o nosso povo. Em nome de Jesus. Amém. E vou aproveitar a presença do pastor Jorge aqui para encerrar nosso programa, dê a bênção apostólica, para abençoar todos vocês que estão aí nos assistindo, em casa, seja aqui em Joinville e região, Jaraguá do Sul e região, Itajaí, região, Balneário Camboriú e região, ou até em Miami, na Flórida, onde a gente está enviando o nosso programa. Pastor Jorge, vamos aproveitar e pedir a bênção de Deus para todas essas famílias. Eu queria agradecer às pessoas que assistem o programa, porque nós dependemos de vocês, e anunciem este programa. Porque este programa é feito integralmente para as famílias brasileiras, a família de Santa Catarina, e eu quero agradecer esta oportunidade e dizer que Deus nos abençoe. Amém. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, aqui através do nosso programa. Fique com Deus, uma boa semana e sempre participando com a gente, tá bom? Até mais. E sempre